Olá pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, segunda-feira, nosso momento devocional, do qual nós vamos estar aprendendo aqui mais um pouquinho da palavra do Senhor. E, não menos importante, ativa o sininho e se inscreva aqui no meu canal e seja profeta na vida de alguém e compartilhe esta mensagem, esse devocional. Se assim o Senhor me permitir, nós vamos até o final do ano com os devocionais todas as segundas-feiras e os vídeos de quarta e sábado, se assim o Senhor também me permitir. Então sempre terá uma pregação, um louvor com os jovens da minha igreja, com as irmãs da minha igreja, uma palavra aqui direcionada, né? Até mesmo um louvor, ele é direcionado para poder abençoar vidas, para poder alcançar vidas. Então, esteja com o seu coração aberto e preparado para tudo aquilo que o Espírito Santo vai ministrar sobre os nossos corações. E o tema é tudo tem o tempo certo. E nós vivemos uma sociedade totalmente imediatista, um século 21, que nós queremos tudo para ontem. Até o fast food, ele tem o tempo certo para poder te entregar 40 minutos, 30 minutos, não sei. Talvez você possa falar, não, Laís, aqui é onde eu moro, é 10 minutos. Glória a Deus por isso. Mas mesmo que seja 10 minutos, você precisa esperar. E é uma das coisas que nós não temos muitas das vezes paciência. E é através do tempo, do processo, que o Senhor vai gerar em nós frutos de paciência. Nós vamos ser aí longânimo para poder esperar, porque na espera, quando você espera, você está obedecendo. Mas quando você deixa de esperar, você está desobedecendo o próprio Deus. E eu vou contar aqui, dividir aqui ao longo aqui desse vídeo. Então fique aqui comigo ligadinho. Algo que eu ouvi de um pastor, de um líder, dizendo que esperar não vale a pena. Então eu quero que você fique aqui bem ligadinho até o final, para tudo aquilo que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações. Então pega a sua Bíblia, o seu caderno, aí a sua caneta e vem comigo e anote tudo aquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração, assim como ele ministrou ao meu coração. Amém? Então o tema dessa devocional é tudo tem o tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 22. Ele diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Aqui, agora sim. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em quem trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisas melhor para eles do que alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz dará eternamente. Nada se lhes deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade.
Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então aqui, a exposição do texto, ela vai dizer assim, exposição do texto, Salomão trata de quase toda a realidade humana nas suas mais diversas dimensões, enfatizando o tempo e o propósito de todas as coisas. Então, nós vamos entender aqui um pouquinho daquilo que Salomão ele estava advertindo, aquilo que ele estava querendo, né, aqui dizer. Então, vamos entender aqui um pouquinho a exposição do texto. Deus nos apresenta um propósito de vida. Quando nos chama, então, quando Deus ele te chamou, quando Deus ele te escolheu, ele já te apresenta um propósito de vida para você viver de acordo com o propósito que ele tem para sua vida. Então, você pode ter um propósito de vida? Pode. Só que, como eu sempre falo, né, a Bíblia vai dizer em Provérbios que o homem pode fazer muitos planos, mas a palavra do Senhor, ela que vai prevalecer. Quantos planos eu fiz e vou ser bem sincera com vocês, todos foram frustrados. Sim, todos foram frustrados. Os planos que eu fiz, eles foram frustrados. Mas os planos de Deus permaneceu. Os planos de Deus permaneceu. E glória a Deus por isso que o dele permaneceu. Porque se o meu tivesse permanecido, eu teria me frustrado. Eu teria me frustrado sobre aquilo que eu passei, sobre aquilo que deu errado e que no momento eu não entendi. Era a mão de Deus me guardando, me privando e me levando para viver o melhor que Ele tem para minha vida. Então Deus, Ele nos apresenta um propósito de vida quando nos chama. Mas ele deixa claro que existe um tempo para se cumprir e precisamos esperar dentro do Kairós de Deus que tudo já aconteceu. E a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Então esse dia de hoje que você está vendo aqui, ele já aconteceu dentro dos 1000 anos de Deus. Então um dia nós já vivemos 1000 anos. Então por isso que quando a Bíblia vai dizer que nós precisamos chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Nós andamos por fé e não por vista. Quando nós andamos por fé, nós já vivemos uma realidade da promessa que o Senhor já nos fez e já nos prometeu. Então, qual é a promessa que Deus te fez? Uma vez uma irmã estava tendo um apelo na igreja para as pessoas que queriam engravidar, para as mulheres que queriam engravidar. E eu lembro muito bem disso e ela não foi. E quando eu cheguei perto dela, ela falou assim, nossa, meu sonho também é engravidar. Eu falei, por que você não foi lá na frente? Aí ela falou assim, porque o pastor, ela falou assim, disse bem assim, que Deus colocou apenas três mulheres no coração dele. Por isso que eu não fui. Eu falei, mas se eu fosse eu, por mais que Deus tinha colocado 3 mulheres, eu estaria lá. Nem que se eu fosse a 4ª, a 10ª, a 30ª, eu estaria lá. Eu já estaria lá na frente. Porque milagre não se explica, milagre se vive. Aí eu falei assim pra ela, e o que você está fazendo para que isso possa se tornar real? Né? Eu sei que ela é casada, tudo certinho, eles têm que fazer o que é da parte deles fazerem, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o que você está fazendo para viver essa promessa. Eu falei para ela, compre uma roupinha, compre um sapatinho, compre. Ah, Laís, mas isso é uma loucura. Então veja, tem muitas pessoas que deixam de viver a promessa porque acham que é loucura, precisam ter para depois comprar, e isso não é fé. Fé é eu não ter condições de absolutamente nada, é eu não ver nada e eu ir atrás. É eu não ter ainda o meu marido e eu ver salões de festa, ver fotógrafos, eu me preparar para o meu casamento e saber o que eu quero. Porque quando ele chegar, tudo já está montado, o buffet, todos os fornecedores. E ele vai concordar ou não, falar, não, isso nós podemos mudar, isso nós podemos ajustar, podemos aperfeiçoar isso daqui. Mas já está preparado. A noiva, ela precisa estar preparada. A noiva, ela não vai chegar num casamento com a festa inteira montada e só ela descabelada e só ela desarrumada. Não, a noiva, ela tem que estar impecável. Com o seu perfume, com o seu vestido, com o seu
com o seu véu, com o seu buquê, ela tem que estar super bem arrumada, porque há uma expectativa dos convidados para ver a noiva, não é para ver outros convidados. A expectativa dos convidados é para ver a noiva. Então, a expectativa do céu é que você reaja, que você manifeste frutos de fé, de acordo com aquilo que Deus declarou sobre a sua vida. Quem viu aqui o testemunho da pregação do Círculo de Oração, que eu falei que eu vou fazer uma viagem missionária em abril, dia 18 de abril, vou para o Mato Grosso fazer a viagem missionária lá com os índios. E eu não falei isso no vídeo, né? Porque eu quis contar tudo em detalhes e eu falei aquilo que até então o Senhor me permitiu e eu fui soltando tudo para poder abençoar, né? Em outras palavras, a gente foi desenrolando aí o rolo aí da palavra para poder estar abençoando outras vidas. E eu sempre apontava para o céu. Eu apontava, eu estendia minhas mãos e eu dizia: um dia serei eu que estarei dentro daquele avião, indo para lá e para cá. Para lá e para cá. Um dia serei eu que estarei entrando no aeroporto. Um dia serei eu que estarei naquele avião de dia e de noite. Eu profetizei isso sobre a promessa que Deus tinha na minha vida. E isso vai se tornar real para a glória de Deus. Porque Ele me abençoou, levantou pessoas, porque Deus ele nos conecta com pessoas, mas a glória é somente dele. A glória é somente do Senhor. A glória é somente dele. Eu falei: Senhor, fé eu tenho, só que eu não tenho recursos. Assim como tenho outros recursos que eu preciso, mas eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Eu sei que aquele que me pagou, aquele que me honrou para mim nessa viagem vai trazer todos os outros demais recursos que eu preciso, porque ele é fiel. Então nós precisamos agir em fé. Nós precisamos agir em fé. Se nós não agirmos em fé, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé para saber que ele existe. Então, como que você tem fé para saber que Deus existe e você não tem fé para viver as promessas? Ou para andar mesmo? A Bíblia diz que a cruz para o mundo é loucura, mas para quem crê é poder de Deus. Então, se você crê, você vai viver em novidade de vida, em glória, de vitória em vitória. Você vai viver a passos do qual o Senhor quer que você viva, de acordo com aquilo que Ele tem para sua vida. Só que você vai se vestir dessa promessa. Você vai se ocupar dessa promessa, você vai viver essa promessa antes de estar vivendo. É loucura? É loucura, mas isso é fé. E saber que no tempo de Deus tudo vai se cumprir. Mas então se o tempo de Deus ele vai se cumprir, eu não preciso viver uma realidade do qual não é realidade agora. Você precisa viver. Você precisa se vestir e se comportar conforme a promessa que Deus te fez. Se Deus fala que você vai ser um pregador, não adianta você não abrir a Bíblia e ficar com os braços cruzados, só vendo pregações no YouTube e você não se especializar. Se especializar é o que eu tô querendo dizer, vai fazer um curso de teologia, mas você quer ter sucesso no teu ministério, é joelho no chão, boca no pó, é o job. Que eu sempre falo, você já fez o seu job de hoje? Jejum, oração e Bíblia? É isso. É o seu job. Você quer ter sucesso no seu ministério? Faça o job. Jejum, oração e Bíblia. É isso. Não tem receita. Conhecer as escrituras você precisa conhecer. Quer fazer um curso teológico? Faça porque é muito bom. Faça para você poder ter conhecimento. Mas no altar, não leve teologia. Leve a palavra de Deus. Leve a sua vida, aquilo que você tem vivido com o Senhor. Não somente leve a palavra, mas leve a sua vida em forma de palavra para poder abençoar e alcançar. Por isso que eu sempre estou testemunhando aqui quando Deus me permite, das coisas que eu tenho vivido com Ele, das coisas até mesmo não tão boas que eu tenho passado, eu venho aqui para poder testemunhar. E sim, eu creio num Deus que muda cenários, muda percursos, muda circunstâncias. É nisso que eu creio. É nisso que eu creio. E é isso que eu estou passando aqui para vocês. Vivam o tempo de Deus. Tempo de Deus é o Kairos. O nosso tempo é o Cronos. Nós temos hora. Hora para ir para todo quanto é tipo de lugar.
Mas se a gente atrasa um pouquinho, talvez a gente perde até mesmo compromissos. Mas Deus, ele não perde aquilo que ele prometeu para fazer na minha e na tua vida. Ele não perde, ele não perdeu o controle. Então, dentro do Kairos de Deus, tudo vai se cumprir na sua vida. Tudo já está feito. Ele só está preparando você para poder receber. Amém? A discussão vai dizer assim: Salomão vê Deus no comando do tempo, equilibrando toda a experiência da vida, em que a mão de Deus guia. Assim como foi na vida de Jesus, que viveu dentro da agenda estabelecida no céu. Ele nasceu na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Morreu no tempo de Deus determinado. João 19, capítulo 19, versículo 30. Ressuscitou ao terceiro dia, como as escrituras prometeram. Lucas capítulo 22, 45. Veja, Jesus veio para a terra dentro do propósito de Deus. Ele nasceu, ele viveu, ele andou nessa terra, ele viveu aquilo que Deus tinha para a vida dele, ele foi para a cruz, ele morreu e ele ressuscitou no tempo de Deus. Veja o plano perfeito na vida do seu filho. Você acha que Deus não tem um plano perfeito para tu e para minha vida? Ele tem. Então, tudo que nós estamos passando, que você está passando, eu estou passando, ainda que nós não venhamos entender agora, lá na frente nós vamos entender, é isso que a palavra fala. O que eu faço hoje, tu porém não entendes, porém lá na frente você vai entender. E olha só, a sua vida e a sua história está na agenda de Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Está tudo sob o controle e o domínio de Jesus. Tudo que Jesus tem para você, do seu nascimento até a sua morte, está, olha só, está e vai se cumprir. O relógio de Deus não se atrasa. O relógio de Deus, ele é exato. Ele não atrasa o ponteiro nem antes nem depois, mas ele é exato. Eu falo, quando dá as badaladas, chegou a hora de você viver a sua vitória. E talvez você fale, mas essas badaladas tá demorando para chegar. Mas não tá. Só está te aperfeiçoando para você poder receber a sua promessa. Talvez eu tivesse vivido, depois de 8 anos que eu fiz a minha primeira viagem missionária, talvez eu tivesse vivido isso. Lá atrás eu talvez não estaria preparada espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, que nós precisamos estar nos preparando fisicamente para poder fazer a obra do Senhor. E o tempo talvez não seja muito favorável para mim no momento, mas o Senhor, ele está alinhando todas as coisas para mim viver o que ele tem. E veja que eu falei aqui, depois de 8 anos, é que eu vou voltar para o campo missionário. Depois de 8 anos. Não agora terreno, mas agora eu vou viver a promessa. Eu vou fazer a obra enquanto o Senhor realiza um sonho meu. Então veja quanto você faz para o dono da obra, o dono da obra ele faz por você. Então você pode descansar o seu coração que Deus, ele é galardoador e ele é recompensador daqueles que o buscam, daqueles que se entregam em fazer a obra, cuidar das coisas do Senhor. Quando você cuida das coisas dele, o Senhor cuida das suas coisas. Então olha isso, a discussão. O tempo de Deus é sempre perfeito, não importa quando Deus faz, ele sempre faz na hora certa, ele sempre faz na hora exata. A sua vida, aliás, me perdoe, o objetivo que eu li aqui, né? O tempo de Deus é sempre perfeito, não importa quando Deus faz, ele sempre faz na hora certa. Queremos viver o hoje, o que ainda não temos a maturidade para receber. Queremos viver o hoje, o que ainda não estamos prontos para receber. Olha isso, que interessante. Nós queremos viver as promessas do Senhor sem estar preparados. Nós queremos viver o agora, o haja de Deus, agora, sem ter maturidade o suficiente. Porque se o Senhor talvez te abençoa hoje, você não vai ter maturidade para carregar, sustentar, proteger, cuidar daquilo que Deus está te dando. Então ele sabe o momento certo de te abençoar, de te dar, de prover, de fazer tudo na sua vida. E uma das cenas mais importantes, assim, que eu vejo o tempo de Deus ali, não somente na vida de Lázaro, mas também na vida de Ana, em todos, de Moisés, de Davi, que teve que esperar para poder se assentar ao trono. E ele não teve pressa, ele viveu os seus processos até chegar ao trono, porque Davi, ele tinha a plena certeza que aquele que começou a boa obra era fiel para completar, aquele que fez a promessa de um reinado. Ele não precisaria arrombar portas, ele não precisaria burlar
pular, né, os processos para estar no reinado. Ele sabia que aquele que ungiu iria colocar ele no reinado. Então Davi não teve pressa, mas Davi descansou, viveu seus processos de amadurecimento para chegar no reinado. E a gente vê que o que leva Davi no reinado foi sim a sua obediência de espera, foi ter matado um urso, um leão, e o último passo e o ápice foi ter derrotado o gigante. Com uma pedrinha o gigante cai, mas ele só cai, Deus derruba o gigante, entrega nas mãos de Davi. Só que se Davi não mata, aquele gigante iria se levantar novamente. Então tem situações nas nossas vidas que nós já jogamos a pedra, só que nós não expulsamos, nós não cortamos o mal. E muitas vezes é um relacionamento, são amizades que Deus não quer mais que você tenha, são atitudes, são posicionamentos, são vestimentas que o Senhor não quer mais que você tenha e você continua tendo. E eu vou dizer aqui, ó, vocês estão me vendo sem esmalte. E eu sempre gostei de esmalte nude. E eu tava aqui totalmente incomodada com isso. E as minhas unhas quebrando e quebrando, eu falei, Senhor, o que que é isso? Talvez possa ser, né? Por causa da alimentação que eu tive que mudar, enfim, tenho que fazer uma dieta, não por causa de academia, não tem nada a ver, mas é uma dieta por causa da saúde mesmo, até mesmo a academia por causa da saúde. Mas eu comecei a me incomodar, eu falei, Senhor, então tá bom, eu vou tirar. Se for por causa de alimentação, posso até depois tentar passar um esmalte, eu não vou me incomodar. Só que isso também estava já me incomodando. Então Deus sabe o que Ele faz. Talvez por um período, por um propósito, do qual Ele me pediu, e depois eu posso continuar usando, porque eu já nem gosto de coisas mais escuras, né? Se eu me incomodo, se eu passo, e o Espírito Santo de Deus me incomoda, automaticamente eu já vou tirar. Então tem coisas que a gente não tira por dó, por pena, ou porque nós estamos tão apegados, temos tantos vícios que a gente não consegue abandonar. A gente não consegue deixar, porque aquilo já gerou um ídolo na sua vida. Tudo aquilo que é um ídolo você precisa tirar, para que o Rei dos Reis possa habitar e reinar na sua vida. E a gente vai ver isso muito claro na vida de Lázaro. Lázaro morre, Jesus é amigo dele, e Jesus está bem afastado, está com os seus discípulos, está ali ensinando, né, as suas parábolas, ensinando seus mandamentos, e chega um servo na casa de Maria e Marta, né, e Lázaro, para falar que Lázaro está muito doente, que era para Jesus ir vê-lo. Só que quando ele dá esse recado, Jesus não é que ele não fica preocupado, mas se Jesus ele chega ao terceiro dia que Lázaro tinha morrido, lá na tradição lá judaica, qualquer morto que morreu ali ao terceiro dia, ele poderia ainda ressuscitar. Mas Jesus, já sabendo dessa tradição, ele não poderia chegar ao terceiro dia, porque senão não seria milagre, seria evidências de que uma pessoa ao terceiro dia ela poderia ressuscitar. Então Jesus, para contrariar a mente humana, para contrariar toda a perspectiva ali humana, todo o pensamento humano, Jesus vai ao quarto dia, aonde no quarto dia, para todos que estavam ali, sem chance, sem expectativa de algo ali poder ressuscitar. No terceiro dia, tudo poderia ressuscitar. Só que daí a glória não seria de Deus. A glória não seria de Deus. Jesus chegaria ao terceiro dia e as pessoas vão falar, isso aí não foi um milagre. Isso são evidências que isso acontece. Mas Jesus confunde a mente humana, embaralha os nossos pensamentos de situações que talvez estejam acontecendo e fala assim, eu vou chegar nesse dia. Eu vou chegar onde, quando as expectativas já acabaram, onde ela não tem mais recursos, onde ela não pode buscar mais em lugar nenhum, aí eu vou entrar na história. Aí eu vou chegar na história para mudar. E todos que vão ver que Deus é na sua vida, na minha vida. Então Jesus ele vai chegar no quarto dia e ainda Marta, né, e Maria, elas vão dar uma questionadinha a Jesus, mas se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Por que elas falam isso? Porque elas sabem que aonde a presença do Senhor chega, aonde a presença de Jesus chega, tudo muda, tudo se transforma. Aquele que estava enfermo é curado, que estava morto ressuscita. Ela sabia disso. E aí Jesus vai falar para ela, se tu creres, verás a glória de Deus. E ela fala, eu sei, eu verei, né? Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Jesus estava falando de algo presente, de algo real, que a ressurreição estava na frente dela.
A ressurreição estava na frente dela para ressuscitar o irmão dela, só que ela não entendeu isso. Ela achou que era coisa futura, mas ele estava falando de algo real. Eles estavam falando de agora. Eu tenho o poder para ressuscitar agora, se você crê. Você crê que Jesus ele pode mudar a sua situação hoje? Por isso que eu comecei falando aqui de fé. Deus tem uma promessa para sua vida, mas o que você tem feito para viver essa promessa? Quais são os seus passos, as suas atitudes de fé para viver essa promessa no tempo determinado que Deus determinou sobre a sua vida? Haja com passos de fé, deixa as pessoas te chamarem de louco. Chamaram Noé de louco quando Deus pediu para ele construir a arca. Como que vai construir uma arca sendo num território, numa cidade que nunca choveu? Ele constrói, foi zombado. Então não importa quem está zombando de você. Continue agindo com passos de fé. Porque quando a promessa se realizar, os mesmos que chamaram de louco vai te aplaudir. Vai falar, teve fé suficiente para crer que ia chover, para crer que o milagre ia acontecer. Então deixe zombarem. Deixe zombarem, mas viva um ato e a sua caminhada de fé e fé em glória. E Jesus está ali, e Jesus fala, se tu creres verás a glória de Deus. Jesus ressuscita Lázaro, pede para que todos ali tirem a pedra, removam a pedra. E ele diz, Lázaro, vem para fora, porque ao sonido, ao soar da voz do Senhor, tudo se rende à presença dele. O inferno bate em retirada. Por um caminho Satanás entrou, por 7 caminhos ele sairá. Pela voz do Senhor. Pela voz do Senhor, reinos se embravecerão. A terra estremece. Pela voz do Senhor, as muitas águas se acalmam. Pela voz do Senhor, o mar se aquieta. Pela voz do Senhor, o coxo volta a andar, o cego volta a ver, o surdo volta a ouvir. Pela voz do Senhor, uma mulher com fluxo de sangue que teve fé para sair do estado dela de paralisia, que ela estava paralisada espiritualmente, já procurando, eu nem vou dizer 12 anos, mas quem sabe 24 anos, ela tem o seu ciclo menstrual normal. Só que houve um período de 12 anos, o qual não cessava. E ela já tinha gastado tudo quanto foi recurso, ela não tinha mais recurso. Mas ela sai do estado dela de paralisia espiritual e ela vai até Jesus e ela toca na palavra. A palavra declarada nos tistes, embaixo era como se fosse um talite, como se fosse um manto, e nele embaixo, naquelas franjas, estava escrito a palavra. Os judeus, eles escreviam a palavra, e ela toca na palavra. Por isso que eu disse, a palavra, ela tem poder quando é liberada. Haja luz e houve luz. Haja mares e peixes e assim houve. Então, muitas das vezes, o haja de Jesus ainda não aconteceu porque você não declarou a palavra. Então, declare a palavra. Sobre o vale de ossos secos, Ezequiel vai falar, eu não posso, mas tu podes. Então, Ezequiel, declare a palavra, que haja osso, que haja vida. E ele declarou, e aquele exército que era só ossos, eles se juntaram osso com osso, carne com carne. Eles juntaram corpos com corpos e ali foi levantado um grande exército que aparentemente estava morto e não tinha chances e estimas para poder ressuscitar, para poder se reerguer. Então você que está aí me ouvindo precisa ter fé, precisa começar a profetizar sobre a sua história, sobre a sua linhagem, sobre aquilo que você quer viver. Se comporte conforme a realidade da promessa que vai se cumprir na sua vida. Então, Lázaro foi ressuscitado. E elas só acreditaram e o povo ficou extasiado, porque no 4º dia ninguém ressuscita, mas a ressurreição estava ali presente para poder ressuscitar qualquer morto. Mas aprove Deus ressuscitar o seu melhor amigo. A Bíblia diz que Jesus chorou porque ele se compadece da nossa história. Ele se compadece do seu momento, ele se compadece da tua dor. Então, aqueles que disseram que Jesus não se importa com nada da sua vida, mentira. Isso é um engano de Satanás. Ele se importa sim com todas as áreas da sua vida. Com a sua vida sentimental, profissional, sua saúde, sua vida secular, sua vida ministerial, espiritual. Ele se importa com cada área da sua vida.
Ele se importa com cada área da sua vida. E olha o contexto que ele vai dizer. Esse é certamente o mais importante poema acerca do tempo de toda a literatura, escrito pelo homem mais sábio da história sob inspiração do Espírito Santo. Salomão escreve: tudo tem seu tempo determinado, e nisso observamos a abrangência do plano de Deus. Não somente algumas coisas, mas todas as coisas possuem um tempo determinado. Tudo, em cada área da sua vida, existe um tempo determinado para que você viva a vontade de Deus. E olha só, essa afirmação é o centro de todo o texto. Deus não criou o mundo de qualquer jeito, nem para ser um caos, nem o deixou à deriva, à mercê de si. Tudo foi planejado meticulosamente. Ele é o Deus do tempo e da ordem. Houve um planejamento perfeito. Nada acontece sem a vontade ou permissão de Deus. Ele governa todos os atos e todas as criaturas. Nada escapa do controle e da soberania de Deus. Ele é soberano sobre o tempo, a ordem e a eternidade. Ele mesmo estabeleceu as estações, sendo eterno. Deus criou o tempo e no princípio criou o céu e a terra. Para ele, um dia como 1000 anos. Toda a criação é influenciada pelo impacto do tempo, mas desde o nascimento até o momento da nossa morte, Deus está realizando os seus desígnios. E olha só, outro aspecto a observar é que dentro da perspectiva de tempo existe o propósito. Salomão continua: e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus criou o universo e estabeleceu leis confiáveis. Não apenas na terra, no ecossistema, mas também na nossa vida desde o ventre. Deus está realizando seus propósitos, mesmo que muitas vezes não entendemos. Ele está na direção e esse propósito não é particular, somos todos parte de uma peça na engrenagem. O propósito e o tempo não tem a ver apenas com nós mesmos, mas com os outros de igual modo. É importante saber também que o termo hebraico sobre tempo é Zeman, e no grego é Kairos, e não Cronos. Cronos, como eu falei, é o nosso tempo. Cronos é o tempo marcado pelo relógio, pela humanidade, pelo relógio do homem, tá? Aquilo que foi criado pelo homem. Olha isso. Kairos, então, é o tempo oportuno, adequado, que o propósito de Deus se estabelece em tudo que acontece. Nem sempre eles coincidem. Olha isso. Pois o tempo de Deus não é nosso. Precisamos viver de maneira justa, sensata e piedosamente, fazendo bom uso do tempo, glorificando a Deus e amando o próximo, porque um dia teremos que prestar contas de como vivemos todo o nosso tempo. A morte chega para todos e então vem o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Olha isso. Todas as áreas da sua vida, Deus tem um plano. Por isso que eu falei, todas as áreas da sua vida, Deus se importa. Deus se importa e vai completar a obra dele em cada área da sua vida. Todas as áreas da sua vida, Deus tem um plano para realizar e concretizar no tempo dele. Até que a promessa se cumpra dentro do tempo de Deus, você vai vivendo o propósito até chegar à promessa. Os hebreus, quando saem do Egito, quando Moisés vai libertar, Deus vai libertar, o povo através da vida do seu servo Moisés, eles vão para o deserto. Cada ponto que eles se movem, que a nuvem de fogo se movia à noite, que a nuvem se movia de dia, a cada passo que aquela nuvem dava, que a presença do Senhor, ela saía de um lugar e ela ia para outro, eles viviam um propósito, até chegar à terra prometida, que era Canaã. Então talvez você não entenda, estava num lugar, teve que sair, foi para outro, talvez estado, nação, país, de bairro, você teve que se mudar e você não entende. Mas cada vez que você é movido, você vive uma promessa, você vive um propósito de Deus. E eu sou a prova viva disso, para dizer que não somente eu tenho vivido os propósitos, mas a promessa de Deus eu tenho vivido. E assim como nesse lugar que eu estou hoje, eu vou viver uma promessa e um propósito de Deus para que o nome dele seja glorificado. Então, nós vamos ver agora aqui a conclusão. E diz assim: o tempo é bem precioso. Se perdido, não pode ser recuperado. Devemos, portanto, remer o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5:16. Devemos esperar pelo tempo de Deus. Não cabe a nós conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua autoridade. Somos convocados, olha só, somos convocados a esperar no Senhor, pois Ele vê o futuro e trabalha para aqueles que nele esperam. E olha só o que vai dizer. Eu quero que você abra aí em Isaías.
Isaías capítulo 64, versículo 4. E é um dos versículos que eu sou assim apaixonada. Eu amo esse versículo e vai dizer assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Então Deus realiza a promessa, Deus cumpre o propósito para aqueles que nele esperam em Deus. Se você está esperando em Deus, você vai receber a promessa, você vai viver o propósito. Olha só, o que você tem feito com o tempo que Deus te deu? Onde você tem gastado ele? O que você tem feito do seu tempo, do seu hoje, do seu dia? O que você tem feito? Será que nesse tempo, nesse hoje, nesse tempo presente, você não se dedicou em nenhum momento para estar com o Espírito Santo em oração, em jejum, em pranto, lendo a palavra, tentando conhecê-lo? Será que você não reservou nenhum momento para poder estar na presença do Espírito Santo? Ou você só gastou o seu tempo vendo séries, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, você não arrumou um tempo, porque tempo não se tem, tempo se cria. Então, quando a gente quer tempo para algo, a gente cria tempo. Mas quando nós não queremos, nós fechamos todas as portas de tempo para poder oferecer. Então, tempo não se tem, tempo se cria. Quais são os tempos que você está criando para poder estar na presença do Senhor? E como eu falei, Isaías 64:4, desde a antiguidade não se ouviu e nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E aqui eu vou contar aqui um breve testemunho, não um testemunho, né? Mas algo que chegou até mim. Um líder, né? Um pastor, ele chegou até mim e ele viu que eu estava fazendo academia. Ele falou: muito bem que você está fazendo academia. Ele falou assim: precisa mesmo, precisa se cuidar da saúde. Eu falei: com certeza. Ele falou assim: mas muitos falam que é pecado. Eu falei: pecado é tudo aquilo que você coloca e idolatra acima de Deus. Isso se torna pecado. Até o ponto que você está fazendo para cuidar da sua saúde do templo, porque nós vamos prestar também contas do nosso templo, daquilo que nós estamos fazendo com o nosso corpo, nós também vamos prestar contas. Então, aquilo que é sadio não se torna pecado. E aí ele falou assim pra mim: quantos anos você tá mesmo? Eu falei: 36. Ele falou assim: nossa, você adotou e você pegou a unção de Paulo pra você? Aí eu falei assim, eu ia perguntar, né, porque eu falei: oi? E eu sabia daquilo que ele estava falando, da minha vida sentimental. E as pessoas não sabem, como eu já falei, já divulguei até mesmo no meu Instagram, muito tempo quem me segue já viu isso. Eu falei assim que quando eu estiver com alguém, eu não vou divulgar pra ninguém. Não preciso expor a minha vida a tal ponto assim. Algumas coisas são expostas, mas que vai edificar. Vai inspirar outras pessoas. Mas eu falei que essa era uma área que as pessoas só iriam saber quando eu já tivesse me casado. E aí sim iriam saber. Então assim, você tá namorando, Laís? Eu falei que eu ia me reservar em alguns pontos da minha vida para poder viver a promessa. E quando algo se cumprir, e aí depois que se cumprir, eu vou vir, eu vou falar, né? Vou divulgar. Mas Laís, por que você já contou esse testemunho? Porque eu precisava contar esse testemunho da viagem para poder abençoar vidas, porque o Senhor me autorizou a contar, por isso que eu estou aqui falando. Se Ele não tivesse me autorizado, vocês só iam saber depois que tivesse acontecido, depois da viagem. Mas assim o Senhor me permitiu para testemunhar dos seus milagres. E aí Ele falou assim para mim: nossa, 36 anos e você ainda tá sozinha? Você precisa procurar, você precisa ir atrás. Eu falei: não preciso fazer isso. Eu só preciso esperar. Ele falou assim: mas esse negócio de esperar está ultrapassado. E aí eu fiquei pensando: ultrapassado. Eu que vim do mundo baladeira, né? Era uma ex-baladeira. E quando a gente tá no mundo, a gente vai atrás das coisas. Nós buscamos, nós os rebaixamos, nós mendigamos, pior que um cachorro. E vocês já sabem, eu contei aqui, né? Já divulguei um pouquinho aqui da minha vida sentimental pra vocês. Vocês sabem por aquilo. Quem me segue, me acompanha, sabe pelas coisas que eu passei. E eu falei: eu não me frustro mais, não quero passar mais por isso. Não aceito mais isso na minha vida. Então a melhor coisa é você esperar pra viver a promessa. E aí ele falou assim, me indagou assim: mas Deus não arruma casamentos. Como eu falei, isso vai da fé de cada um. Aí ele falou: me diga na Bíblia quem Deus arrumou. Eu falei: Isaac e Rebeca. Só que eu tinha esquecido que Deus também preparou e reservou Eva para Adão. Só que eu esqueci, mas depois o Espírito Santo, ele me lembrou.
Eu reservo e preparo encontros. Então você espera em mim, não tenha pressa e espera em mim. Foi isso que Deus tinha falado para mim no dia que eu recebi, o dia que eu fui meio que confrontada. E aí ele falou assim, esse negócio de esperar não tem mais jeito, você tem que ir atrás, você tem que procurar, senão, ó, com quantos anos você já tá? Você tá com 36 anos? O que você acha? Eu falei, eu não tenho que achar nada, eu só tenho que esperar naquele que me fez a promessa, porque ele é fiel para cumprir, eu vou esperar nele. Eu vou esperar nele, naquele que pode fazer o melhor para mim, porque eu não quero me frustrar, eu não quero me decepcionar, eu não quero sofrer, então eu prefiro esperar nele. Se Deus não vê idade, por que as pessoas veem idade? Por que nós vamos ver idade? E não depende de idade, de conta bancária, não depende de absolutamente nada para fazer aquilo que ele tem que fazer na minha e na tua vida. Mas talvez fosse uma outra pessoa que talvez tivesse ouvido, ia começar o quê? Ia começar a caçar. E uma das coisas que eu sempre aprendi que é a mulher espera e o homem procura. E a partir do momento que eu tenho que procurar, não é meu. E olha só que o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração, que até deixei aqui escrito. E o que, olha só, você só vai à caça, à procura, só vai à caça, à procura quem perdeu algo. E olha só, eu não perdi nada. O que eu preciso está em Jesus. Então eu descanso. Eu não perdi nada para poder ir à caça. Eu não perdi nada para poder ir procurar. E o que está em Jesus, eu não procuro, eu espero. O que está em Jesus, eu não preciso procurar, eu só preciso esperar e orar e tomar a forma, tomar a posição de viver a minha promessa. Então eu não perdi nada. Você só vai atrás, você só vai à caça como um lobo feroz, como um cachorro esfomeado, quando você não tem certeza daquilo que Deus tem para sua vida. Quando você tem isso, até para você ir atrás, você tem que ter certeza que Deus não tem nada para você. Ou quando você desconfia, quando você duvida. E aí você vai querer dar um jeitinho brasileiro, assim como Sara tentou dar um jeitinho. E Deus já tinha prometido que Isaac seria o filho da promessa. Mas ela quis dar uma ajudinha para Deus e Deus não precisa da nossa ajuda. Ela dá um jeitinho, ela arruma um espaço, ela cria o seu tempo e pede para que Abraão se deite com a sua serva Agar. Só que a promessa não era com Ismael. A promessa era com Isaac. Ele era o filho da promessa. Deus abençoou Ismael, Deus o honrou também. E nós hoje vemos, né, uma briga que ainda não terminou, né, lá de Israel e Gaza, a briga dos dois irmãos. Continua. Para você ver que as nossas escolhas, elas têm consequência. Elas têm consequência, então eu não quero pagar por uma consequência, porque como vocês viram, hora pra mim estar morta, hora pra mim poder estar divorciada. No meu vídeo de vida sentimental, o primeiro. Se você não viu, vai lá, compartilhe também seu testemunho para que outras pessoas possam ser abençoadas. Se você precisar de ajuda, manda pra mim aí, né, um e-mail, pode mandar um e-mail pra mim no laislsv_lima@hotmail.com. Vou aí estar conversando com você, a gente bate em um papo legal e a gente precisa esperar em Deus. Se você não quer ser frustrado, se você não quer se perder, você precisa aguardar e esperar em Deus. Sabe, muitos líderes, eu sempre ouvi isso, né? Esse não foi o primeiro, mas de vários líderes eu ouvi que eu que tinha a procurar, eu que tinha que ir à caça. E quem vai à caça está desesperado, eu não estou desesperada. Porque pelas minhas consequências de não esperar, era para mim estar morta. E graças a Deus, se eu estou viva, não é para mim sair atropelando as coisas, não. Não é. Não é. Então eu decido esperar em Deus para colher o fruto que será eterno. Porque existem frutos que são passageiros pela nossa desobediência. Então, quando você desobedece, você colhe frutos ruins, frutos que vão te gerar morte para sua vida espiritual e física. Então, como eu não quero isso para minha vida, eu espero. E eu me comporto numa posição de uma pessoa que está casada, porque nele eu sou casada com Cristo, mas eu já tenho um marido. Então, eu devo honra a quem vai passar o resto da vida ao meu lado. Então, eu não preciso ter pressa, eu apenas preciso esperar
Quem precisa ir à caça é porque perdeu e já perdeu as esperanças em Deus. Então eu só preciso descansar e saber que aquilo que eu preciso, aquilo que Deus me prometeu, não está perdido, não está por aí, mas está nele, guardado nele. E olha só, a conclusão aqui que eu li, e nós vamos aqui para a aplicação final para concluirmos. E esse pastor depois, né, vocês vão perguntar, e aí, o que esse líder falou? Não falou mais nada, ele falou, então tá bom. Aí depois ele me indagou que eu tava pregando muito, enfim. É uma pessoa totalmente desnecessária que nem preciso dar corda, né, pra poder continuar. Então, pessoas assim, a gente, como eu falei, tem coisas que a gente atira pedra, mas tem coisas que a gente precisa cortar. E eu simplesmente cortei de boa, como vocês já me conhecem aqui, quem já me acompanhou há um bom tempo, eu não tenho nenhum problema de tirar, de excluir, não tenho nenhum mínimo problema com isso. Não tenho, não sofro com isso. Porque isso o Senhor já me libertou de muitas coisas. Então, a aplicação do estudo. Observamos a soberania de Deus no tempo, sem tirar a responsabilidade do homem pelas suas escolhas. Deus determinou a ordem e cabe a nós cumpri-la por meio de uma vida prática de fé. Então, lembra que eu falei? Quer engravidar, mas não comprou nem um sapato, nem uma roupinha. Quer se casar, o Senhor fez uma promessa, mas não foi atrás para ver nenhum fornecedor. Nenhum fornecedor não foi atrás para ir ver. Deus fala que você vai viajar para as nações. Cadê o passaporte que não tira? Por que só tem que tirar o passaporte quando o Senhor levar? Daí não dá tempo. Aí vai tirar às pressas? Fica louca? Não, já tira. Como o Senhor falou para mim, que iria me levar para as nações, para muitos estados. A minha parte eu tive que fazer. Toda vez que eu vinha em um avião, eu estendia minhas mãos e eu profetizava. Crendo que um dia eu estaria ali e eu vou estar ali. E não somente uma vez, mas várias vezes. Em nome de Jesus, porque assim eu creio e assim eu vivo por fé. Então Deus, ele é tão bom que ele permite que a gente plante o que queremos, mas ele é tão justo que te deixa colher o que você plantou. Então, sobre as nossas escolhas, tem uma consequência. Então você escolha certo, escolha esperar, escolha viver o tempo certo, o tempo oportuno, o Kairos de Deus para sua vida. Quando você vive o tempo de Deus, você não se frustra. Você não frustra as pessoas que estão ao seu redor, mas você é abençoado e outras pessoas também são abençoadas pelo seu testemunho de vida e sobre aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então aqui é ficar a aplicação diária. Você consegue confiar no tempo Kairos de Deus para a sua vida? No tempo de Deus, você consegue confiar no tempo de Deus para a sua vida? Sua vida de fé tem refletido descanso e paz, a soberania de Deus sobre o tempo dele? Terceira, suas escolhas são de obediência e paciência a Deus, entendendo que para tudo há um tempo determinado? 4. Consegue trazer à memória os propósitos de Deus que foram se cumprindo na sua história com o passar dos anos? E a quinta e última pergunta, tem tido sabedoria para enxergar a soberania de Deus quando as coisas não acontecem no seu tempo? A gente pode se frustrar no momento, mas você consegue depois olhar para trás e ver a mão de Deus? O livramento que ele estava te dando, você consegue enxergar isso? Ou, como eu falei, você por não ter maturidade no momento, não estar vivendo, mas quando você tiver maturidade preparado, você vai viver aquilo que Deus tem para sua vida? Como eu falei, depois de 8 anos, é que eu vou fazer minha segunda viagem missionária. Eu tô muito feliz, muito grata a Deus pelo milagre que ele tem feito na minha vida. E eu sei que até lá ele vai operar muito mais ainda. Muito mais. Eu vou vir aqui depois testemunhar daquilo que Deus fez para poder edificar a fé de vocês. Não é para me exibir, muito pelo contrário, que eu não preciso disso. Não preciso disso. E nem quero isso. Mas é para testemunhar, porque assim quando eu também recebo e ouço testemunhos, a minha fé é edificada. Então, para que a fé de vocês também seja edificada, quando o Senhor me permitir, eu sei que Ele vai operar todo o milagre, eu vou vir aqui contando aquilo que o Senhor fez, porque Ele é fiel. E aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Você crê e você recebe essa palavra? Então compartilha, receba no teu espírito e deixe com que essa palavra venha germinar, frutificar e dar bons frutos. Em nome de Jesus, você precisa agir por fé para viver as promessas de Deus. Viva por fé no tempo que Deus determinou, o hoje. Viva por fé, para que você possa viver a promessa de Deus. Se vista, porque aquele que vive por fé agrada o coração de Deus. E aquilo que era para você viver daqui 10 anos, você vive em um curto tempo de prazo por causa da sua atitude, do seu posicionamento de fé. Amém?
Então, ficamos por aqui com esse devocional. Tudo tem um tempo certo, e no tempo certo você vai viver sobre cada área da sua vida, você vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado e reservado, e óbvio que no caminho você tem surpresas da parte de Deus para o teu coração e para a sua vida, em nome de Jesus. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça refletir o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Fique aqui comigo, compartilhe essa mensagem, ative aí o sininho, se inscreva aqui no meu canal, seja um profeta na vida de pessoas que precisam ouvir e receber essa palavra e viver uma virada de chave, uma mudança de mentalidade para viver por fé e viver aí as promessas do Pai dentro do propósito que Ele determinou para a sua vida, para a sua casa e para a sua história, porque Ele não mente, Ele não tarda e Ele não falha. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Então, Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor e uma semana aí abençoada, um mês de portas abertas, um mês surpreendente da parte do Senhor para a sua vida e para a sua história e para a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor.